Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vem comigo aqui hoje fazer o famoso morango do amor. Então, eu vou estar utilizando leite em pó, 2 caixinhas aqui de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite. Aqui eu tô com o corante rosa e o vermelho. Vamos estar utilizando vinagre de álcool, o açúcar e aqui os morangos, tá? Eu só consegui, gente, encontrar essas 2 bandejas de morango e eles não tão bonitos e também não são aí morangos bem grandão, né? Mas é o que temos, então vamos trabalhar com isso, tá? Vamos utilizar também palito de churrasco ou de dente, tá? Que eu esqueci aí de mostrar. Então vamos começar aqui fazer o brigadeiro, tá? Então aqui eu adicionei 2 caixinhas de leite condensado e já vim colocando aqui as 2 de creme de leite, tá? Como aqui, gente, nós somos em 6 pessoas, então tinha que fazer bastante, tá? Mas aí, se caso for pouquinho, gente, que você for fazer, coloca aí somente uma de leite condensado e uma de creme de leite, tá? Aí aqui eu adicionei 8 colheres de leite, tá? Mas se você for fazer aí apenas uma receita, é 4 colheres, tá? Aí mexe bem aqui para misturar, tá? E depois que tá misturado, que você leva aí pro fogo, tá? E aí a gente tem que ser no fogo baixo, tá? Aqui, gente, eu achei que tinha baixado e não tinha e quase queimou aí o meu brigadeiro, tá? Mas no final deu certo. Só que você tem que mexer, gente, aí sem parar, tá? Porque senão queima ele, tá? Ó, então o meu aqui, ó, ele já estava pronto. O ponto dele, gente, é quando você vai virar aí do apá e ele não cai, tá? Ou você puxa assim pra abrir, gente, e ele não gruda novamente, né? Ó, aqui como vocês podem ver, eu virei a panela e ele ia descendo, tá? Então, esse aí é o ponto do nosso brigadeiro, tá? Aí aqui eu tava sem papel filme, então eu coloquei esse papel aqui alumínio transparente, né? E aí já vim despejando então o nosso brigadeiro, aí cobri ele aqui e eu deixei, gente, de um dia para o outro aí para ele descansar bem, tá? Aí, se caso você tiver com pressa, pode colocar aí no congelador para ele dar aí uma esfriada, tá? Mas eu, como não tava com pressa, deixei aí de um dia para o outro, né? E aqui então ele já tá frio, né? Agora é só a gente enrolar. E ó, gente, dos brigadeiros só consegui mesmo aproveitar esses aqui. Ainda tem uns ali que depois eu fui ver, gente, que ainda tava aí com os ladinhos estragados. Aí é que eu lavei e higienizei eles bem higienizadinho, tá? Ele tem que estar bem sequinho aí o morango, tá? Aí eu tirei ali aquela partezinha verde, né, gente, ali que eu esqueci o nome. E daí é que eu tô com um palitinho de churrasco, tá? Então, a gente, para você fazer, aí se você quiser untar aí a mão, né, com margarina, um óleo, alguma coisa aí, ou utilizar uma luva aí para você fazer, fica a seu critério. Aí é só você ir abrindo ali o brigadeiro, aí você pega aí o morango, né, e aí você vai cobrindo, né, tipo fazendo aí igual uma coxinha, tá? Alguns, gente, eu fiz aí igual uma coxinha, os outros, tipo, eu só enrolei mesmo, tá? Aí eu tirei o excesso ali, né, porque eu achei que ia ficar muito grandão, e aí vim tampando ali os buraquinhos, né, que tinha ficado, gente, e no final, então, ele ficou assim, ó. E mais bastante ali é o brigadeiro, né? Porque o morango, como vocês viram, não era muito grande. Aí você pega o palito, espeta ali, ó, e ele fica assim, tá? Aí eu fui reservando e eu fiz assim, gente, com todos eles, tá? É um processo aí bem rapidinho e bem facinho também. Aí no final eles ficaram assim, tanto a forma como o prato aí tão untado, tá? Pra não grudar, né? Eu preferi untar aí para não correr o risco. E aí agora vamos fazer aí então a nossa calda aí de açúcar, né? Eu coloquei aí 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras aí de água, tá? Aí eu vim colocando o vinagre. O vinagre, gente, tem que ser esse de álcool aqui, porque se for outro vinagre, ele não dá o ponto, tá? Então, é obrigatório nessa receita ser o vinagre de álcool, tá? E eu coloquei, então, 5 colheres ali do vinagre, tá? Aí depois eu mexi ali pra dar uma misturada ali, uma dissolvida no açúcar, pra depois eu vim adicionando o corante, tá?
Aí eu mexi ali só para dar uma boa misturadinha, tá? E já vim adicionando o corante. Eu adicionei, gente, 2 corantes, tá? Aqui eu coloquei o corante rosa e o vermelho, tá? Mas você pode adicionar aí só um ou fazer aí da cor que você preferir, tá? E eu não contei aí com gotinha nem nada, sabe, gente? Só apertei ali, aí coloquei um tanto que eu achei que tava bom, aí mexi ali pra misturar e depois eu vim adicionando aí o vermelho, sabe? Eu fiz aí uma mistura dos 2 corantes, tá? Aí também esse vermelho eu não contei nada de gota, só apertei ali. E aí, gente, você tem que mexer bem mexido aí para dissolver tudo o açúcar aí nessa água, para depois, gente, você levar aí pro fogo, tá? E é quando você levar, gente, pro fogo, depois que você ligou ali, que colocou a panela, você não mexe mais, tá? Aí você deixa ali o processo que ele faz sozinho. Então, aqui, como você pode ver, eu já tinha ligado, aí eu ergui aqui o apazinho e deixei, gente, ali ferver, né? Demorou alguns minutinhos ali, mas no final, gente, ela tava assim, ó. Aí agora que eu fui fazer o teste, né? Como eu não tenho termômetro, gente, então é só você colocar aí uma xícara de água. E se ela cair fazendo esse barulhinho de vidro, gente, é que ela já está aí no ponto, ó. Ela tem que ficar assim, tá? Se caso você ainda tiver dúvida, é só pegar e bater aí num prato. Se caso ela fazer o barulhinho de vidro, é que tá prontinho, tá? Aí é só você pegar aí os seus morangos e vir passando aí na calda, tá? Tem que ser rapidinho, gente, não pode demorar muito aí, por causa que a calda endurece aí com facilidade, né, devido a ser açúcar, tá? Aí eu passei aí os morangos e aí eu colocava, gente, ali na forma, tá? Que tava untada, né? Pra não correr o risco aí de grudar e depois não conseguir tirar. E ele seca, gente, super facinho, sabe? Aí depois é só tirar aí o palitinho que sai aí com bastante facilidade, tá? E ó, aqui eu tava passando o último morango, né? E sobrou, gente, ali um pouquinho ainda do açúcar. Eu acho que dava de passar aí mais uns 2 morangos, tá? Aí, se você for fazer menos, tá? Você faz, coloca aí menos açúcar, menos água, enfim, tá? Pra não correr o risco aí de sobrar bastante e estragar. E ó, aqui ele já tava, gente, até eu terminar o último morango, o primeiro já tinha secado. E ó, como eu falei pra vocês, sobrou aqui ainda um pouco do açúcar. Ó, e é só você puxar ali o palitinho, o morango já sai, ó, e ele fica assim. Aí eu coloquei, gente, ali de novo os cabinhos dele, né, ó, pra ficar aí parecendo um morango mesmo, né? E esse daqui, gente, então foi aí o resultado dos meus morangos de amor, gente. Eles ficaram uma delícia e ficaram também aí super fofinhos, sabe? Eu amei fazer, gente, é muito facinho de fazer aí os morangos, tá? E olha aqui que gracinha que eles ficaram, gente, ficaram super aí fofinho, né? Embora alguns tenham saído aí grande, outros tenham saído pequeno, né? Mas o importante, gente, é aí que ficou super gostoso, né? Aí aqui, gente, eu ia gravar para vocês aí o barulhinho que fazia, né, na hora, que era um barulhinho tão satisfatório, gente. Mas acabou que chegou visita na hora, né? Aí eu acabei falando no vídeo. Então, eu resolvi, né, retirar aí o som, né? Mas, gente, ficou uma delícia. E olha como que ele fica por dentro. Super valeu a pena aí ter feito, sabe? E esse, então, foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!